Olá amigos e amigas, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês a análise do fundo TRXF, né? Um fundo da TRX Real Estate, né? Então vamos trazer, ele é um fundo do setor de varejo, onde ele é dono de imóveis de varejo como imóveis do Açaí, do Grupo Mateus. Só que antes da gente começar esse vídeo eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, senhores, e também se inscrevam lá no meu Instagram também. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Essa ajuda a vocês aí que se inscrevam. E logo mais pra frente vamos estar trazendo novidades aqui no canal para vocês, tá bom? Que querem aulas mais aprofundadas, aulas mais básicas de finanças e também sobre investimentos. E também focando um pouco na nossa mentalidade também, que é muito importante. A gente não conseguimos mudar a nossa realidade se não mudarmos primeiro a nossa mente, tá bom, senhores? Então vamos começar aqui. TRXF, né? Esse aqui é o relatório dele desse mês, de março. Aqui está algumas informações gerais sobre o fundo, o gestor, a TRX Gestores de Recursos, né? A data de início do fundo, 15/10/2019. O fundo ele possui uma taxa de administração de 1%, então assim, é um valor comum, né? Esse é o valor comum, 1% ao ano, tá dentro do padrão, né? Aqui temos uma taxa de performance também, nada demais, 20% dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6, o comum também, isso aqui é aceitável. Aí vamos trazer aqui, hoje a gente pode ver aqui, né, ele traz aqui a questão da vacância física, então 0%, vacância financeira, 0%. Aqui a gente vê o valor patrimonial do fundo, né, é um fundo que está hoje no valor patrimonial de 1 bilhão, principais números da TRXF, né, área bruta dele locável, aqui ó, quantidade de imóveis, 51 imóveis, senhores, então assim, é bastante imóvel, olha a quantidade de estado que esse imóvel ele está distribuído, né, são 13 estados, então ele tem 51 imóveis distribuídos em 13 estados. Então, praticamente pegando quase todo o Brasil, né? Todas as regiões do Brasil. Vendo aqui imóveis logísticos e imóveis de varejo. Temos aqui, ó, a área, o valor patrimonial por metro quadrado de cada imóvel. Vamos trazer aqui, senhores, considerações do mês. Isso aqui é informações macroeconômicas, né? E vamos trazer aqui agora considerações do time de gestão na TRXF. A gente vê que a distribuição por cota foi de 0,85, uma distribuição muito boa dentro do normal do mercado, né? O que dá um yield de quase 10%. Então, senhores, um yield de quase 10% é um yield muito bom. Vale muito a pena você estar estudando esse fundo também, assim, não só pela questão do dividend yield dele, a forma como ele trabalha. Um fundo pagando 10% de dividend yield é muito bom. O que a gente vai estudar depois disso é, tipo assim, é válido investir nesse yield de 10? Será que é sustentável, não é sustentável? Isso aí é quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado do fundo, que a gente vai ver, né? Se tem alavancagem, se não tem, e aí tem todas essas questões. Desde o início, né, das negociações das cotas do fundo, na B3, a rentabilidade da TRXF, que inclui a variação da cota no secundário, né, que é o mercado que é aberto, e a distribuição de dividendos é de 34,93%. Então, somando a rentabilidade da cota, mais o que ele distribui de dividendo, a gente teria uma rentabilidade de 34% no positivo, contra 10% do IFIX. Então, vocês veem aqui já é uma diferença bastante relevante, né? O número de investidores, né, do fundo, ele traz aqui um volume médio diário de negociação, né? A gente vai trazer aqui também, aqui ó, no dia 2 de março, foi divulgado um fato relevante, trazendo um fato relevante, né? A celebração de contrato de locação na modalidade Build-to-Suit, né? Entre um fundo e a Obra Max, atacado de construção para aquisição, desenvolvimento, construção e locação de uma nova loja, né? A Big Box, da rede localizada em São José dos Campos. Então a gente vê aqui que ele aluga um novo imóvel na modalidade Build-to-Suit, então a gente vai ver que ele vai fazer que é um imóvel Build-to-Suit, né? Nessa modalidade. Ele vai fazer aquele imóvel, ele vai enquadrar aquele imóvel de forma que ele fique adequado para o inquilino dele. O inquilino, de repente, ele precisa de uma refrigeração melhor, ele precisa de câmeras frigoríficas, ele precisa de outras coisas e o imóvel não tem. Então ele vai ajustar o imóvel de acordo com a necessidade do inquilino e vai entregar, né, na mão do inquilino. Então a gente também vê aqui o contrato de locação atípico, né, possui um prazo de 20 anos, então, cara, é um prazo muito longo, muito válido também. Assim, esse fundo, a gente vai ver na questão dos vencimentos de contrato dele, que ele aluga por vários anos os imóveis deles, então assim, dá uma segurança maior. E outra segurança é o contrato atípico. O contrato atípico, a gente tem duas modalidades de contrato no mercado financeiro. Temos a modalidade típico e temos a modalidade atípico. O típico é aquele que o inquilino ele vai sair
e ele vai arcar com algumas multas e tal, mas vai ser cancelado o contrato naquele momento. Já o atípico, o inquilino ele sai, porém ele vai se responsabilizar por pagar o aluguel, vamos dizer, ele saiu faltando um ano para vencer o contrato dele. Ele vai pagar esse um ano de aluguel todinho ainda para o fundo, vai continuar pagando, tá bom? Então, a não ser que eles façam uma negociação, mas o atípico de antemão é esse aí. Ele vai ficar pagando todos os aluguéis normalmente. Mesmo que o TRXF já alugue o imóvel para outro inquilino, aquele inquilino que saiu ele vai ter que continuar pagando. Então é basicamente isso. O atípico vai ser dessa forma, e o típico, o inquilino pode sair, pode ser multado, né? Vai ser multado normalmente, mas não vai ter que arcar com o restante dos aluguéis. Aí a gente vê aqui, né, 20 anos, por rescisão antecipada equivale ao soldo devedor integral. Então, assim, ó, conta com penalidade por rescisão antecipada. Se ele residir antes desse prazo final, equivale ao saldo devedor integral. Então, assim, se ele residiu com 10 anos de contrato, ele vai ter que pagar esses outros 10 anos do qual ele assinou esse contrato. Então, assim, se torna uma forma muito segura, né, de dar uma tranquilidade maior para a gente investidor, né, cotista do fundo. Uma vez superadas as condições supercíveis, né, o terreno será adquirido e as obras de construção e desenvolvimento serão iniciadas, né, passando a Obra Max a pagar aluguel provisório até que as obras sejam finalizadas e a loja inaugurada. Então, assim, a Obra Max vai construir a loja, vai pagar o aluguel, vai ser pago o aluguel do mesmo jeito, né? E então daí dará início ao prazo de vigência de 20 anos só após ser entregue, mas nesse período de construção, o que a gente está vendo aqui é que vai continuar, que o TRXF já vai receber esse aluguel. Então é muito bom, né, isso pra gente, cotista. Aí vamos trazer aqui, né, demonstrações dos resultados de distribuição e performance, né? Agora vamos ver as receitas, né, de onde vêm as receitas desse fundo, onde ele distribui para os seus cotistas. Então temos aqui, ó, a primeira receita imobiliária, né? Então temos 9 milhões de receita imobiliária, acumulado no semestre foi de 19 milhões, né? E aí temos rendimentos mobiliários também, né, que são de 3 milhões, e temos as receitas financeiras, que são de 400 mil. Então, receitas financeiras. As receitas financeiras são de ativos, assim, renda fixa que ele investe, alguma renda fixa que ele investe. Rendimentos mobiliários são rendimentos que ele investe em outros fundos, né? A gente vai ver que ele tem outros fundos em sua carteira e esses fundos vão pagar dividendos, aí vai distribuir dividendo ao TRXF, o TRXF vai repassar para a gente, e tem as receitas mobiliárias que advêm dos imóveis do fundo. Então aqui a gente traz o resultado operacional por cota de 0,69 e temos uma distribuição, ó, resultado operacional 8 milhões. Né? Temos 8 milhões porque aqui a gente tem as despesas, né? Despesas financeiras, que aqui é o que ele paga da alavancagem dele. Esse fundo é alavancado, então quando a gente tem despesa financeira aqui, são despesas que ele paga de algum crédito que ele pegou no mercado, às vezes para comprar algum imóvel, dessa forma que ele conseguiu crescer o fundo dele. Temos aqui o total de despesas, né? 4 milhões, então vai cair para 8 milhões do operacional, que vai dar um rendimento de 0,69. Porém, ele distribuiu 0,85 por cota. E a gente vai ver aqui, ó, rendimento total, né? Rendimento acumulado total, 3 milhões. E ele tem um rendimento acumulado por cota ainda de 28, né? No mês de fevereiro ele ainda ficou com 0,28 acumulado por cota para poder distribuir em outros meses que a gente tem os últimos rendimentos. Então a gente vê que, ó, é um fundo que distribui, né, bem nessa média, 0,70, 0,80, 0,90. Tem mês que distribui mais, que às vezes acontece no mês de junho, e no mês de dezembro às vezes eles vão distribuir mais, porque os fundos eles têm por obrigação distribuir 95% de sua renda a cada 6 meses, né, no semestre. Então, por isso que o mês de junho costumam ser maiores e os meses de dezembro também, de cada ano, tá bom, senhores? Aí vem aqui, diversificação da carteira, isso aqui também é muito importante a gente dar uma olhada. Então aqui é a diversificação, né, alocação de recursos, olha aqui, ó. Ele tem hoje 3,4% em FIIs e ele tem 24% em um TRXB, que é um fundo da TRX também, né, da Real Estate. Só que esse fundo ele é de desenvolvimento, então é um fundo, né, que constrói imóveis e é onde ele tem 24% do seu capital alocado. Sim, é um fundo da própria gestora, né? Então assim, aí vai de vocês ver se isso é aceitável ou não para vocês, né? Um fundo investir 24% do seu patrimônio em um fundo da própria gestora. E aqui tem um perfil dos imóveis, né? 94% é varejo e 5% é logística. Então assim, ele tá migrando para o logístico, né? Ficar varejo e logístico, que é uma modalidade muito boa.
porém ele ainda é muito forte no varejo. 95% do fundo é varejo. E aqui tem o segmento de atuação do inquilino, né? Casa e construção, atacadista e varejo. Então a gente vê aqui como é que é distribuído todo, como é que são os inquilinos dele, né? Onde ele está bastante pesado, a gente vê que é atacadista, né? E varejo também está bastante pesado. E aí tem o tipo de contrato, que eu te falei, ó, pô, um fundo que tem 97% dos seus contratos em atípico, aquilo que eu expliquei para vocês no início do vídeo, né? O atípico, o inquilino, ele tem que arcar com o aluguel até o final do contrato, independente se ele vai continuar ou não. E o típico, o inquilino, ele vai ser multado apenas e o aluguel e o contrato vai ser cancelado naquele ato do que se desfez. Aqui a gente vai ter a diversificação, a gente vê que ele é um fundo que hoje ele tem 54% do que ele tem em imóveis, né? Distribuído no açaí. Aí ele tem mais 24% na rede Pão de Açúcar, aí vai ter a Leroy Merlin, Grupo Mateus tem 5%, o Extra ele tem 3%, a Obra Max, né, tem 2,63%, e aí vai, são os inquilinos dele, né, a maioria se faz pelo açaí. Aqui é a diversificação do portfólio, a gente podemos ver aqui a quantidade, o quanto que o inquilino está em a porcentagem, né, de cada imóvel em relação ao seu ABL, né, que é a área bruta locável. Então a gente vê aqui que tem 2%, 3%, 4%, ó, 4% um imóvel para o Pão de Açúcar, né, Teresina, Piauí. Então é um imóvel que tem 4% do ABL de todo o fundo, né, que está investido em imóveis, e ele é alugado para o Açaí em Teresina. E aqui a gente tem a diversificação por estado. Então, senhores, a gente vê que tem muitos estados, muitos mesmo. Temos aqui, ó, Rondônia, Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso do Sul, aí ele tem no Ceará, tem no Piauí, na Bahia, então ele está no Nordeste, está no Norte, né, na Rondônia, está no Centro-Oeste, né, e no Sudeste. Aí aqui, senhores, trazemos os vencimentos dos contratos dele, como eu falei para vocês, ele é um fundo que ele tem contratos muito longos, então a gente traz aqui que 32% dos seus contratos é acima de 2041, então se a gente botar hoje é quase 20 anos para frente. E temos aqui também 58% acima de 12 anos, né, de contrato. Então, assim, ó, a média de contrato do prazo, né, é 14,57 anos. Então, é um prazo muito longo. Aí, senhores, vamos ver aqui o mês de reajuste do aluguel, né? A cada mês é onde a porcentagem dos aluguéis que vão estar sendo reajustados. Então, praticamente, quase todos os meses do ano ele tem reajuste de aluguel. Se esses reajustes são concretizados, o rendimento dos seus cotistas também aumenta. Então, senhores, ó, vamos trazer aqui para vocês, né, o TRX-F11, que ele traz aqui a estrutura financeira dele, e o TRX-B, que é onde ele tem 24% do seu, que é outro fundo da própria TRX, tem 24% do seu patrimônio investido nesse fundo. A gente traz aqui, ó, como é que é a estrutura financeira do fundo. Aqui tem, ó, as 16 lojas Pão de Açúcar, 9 lojas Açaí, 3 lojas Extra, 2 lojas do Grupo Mateus, né? A Leroy Merlin Bahia e tal. E aqui a gente tem, né, no TRX-F tem uma estrutura de 34 imóveis, em que o TRX-11 é o proprietário locador direto, então, né? E 17 imóveis em que o TRX-11 tem participação indireta. Esses outros 17 imóveis, né, que vai formar os 51 imóveis que ele tem, é através do TRX-B, né? Ó, imóveis adquiridos na operação de aquisição, né, de lojas do GPA em 2020. Então o TRX-B ele comprou esses imóveis, né? Ele foi um braço do TRX-F para comprar esses imóveis indiretamente para o TRX-F, né? O TRX-F, não sei o que aconteceu nessa operação, que o TRX-F não comprou diretamente, comprou através de outro fundo. Então por isso que ele tem 24% nesse fundo aqui, senhores. Então tá explicado, né, o porquê. Aí temos aqui, ó. E aqui ele vai trazer indicador de estrutura, capital e securitizações. Ele vai trazer aqui agora a questão de quanto dele é alavancado. A gente vai poder olhar aqui agora, ó. Total investido, 2 milhões. A gente viu que o patrimônio líquido lá em cima estava em 1 bilhão. 1 bilhão e um pouco mais. Aqui a gente tem, ó, 2 bilhões em ativos ele tem. Então ele tem mais ou menos, ele vai ter mais ou menos ali 700, né? Ele está dizendo aqui, ó, 700 milhões. Ele é comprado a prazo, né? Então ele vai pagando aos poucos, e a gente tem aqui a relação, ó, 35% do fundo é alavancado. Chegou a ser. E quando a gente viu o fundo, ele está distribuindo corretamente, tem os meses que ele distribui mais por causa das regras lá dos fundos imobiliários, e ele também, né, tem essa... Ele continua pagando corretamente, então acho que aí vai de você, né, estudar mais o fundo, ver os imóveis, ver se a gestão faz sentido para vocês. Hoje o fundo está em 35% alavancado, vai de você aceitar ou não esse risco, tá bom?
Aí vamos trazer mais para cá, né? Aí aqui a gente vai ver o portfólio do fundo, se vocês quiserem descer. Então o relatório do fundo ele vai finalizar aqui, né? Onde ele traz a sua alavancagem. E aí vocês vão descendo para baixo e vão ver todos os ativos, né? Todos os imóveis ao quais vocês também terão participação se vocês começam a investir nesses fundos imobiliários, tá bom? Senhores, assim, fundos imobiliários é uma excelente ferramenta para quem quer viver, né, ali mais na frente, futuramente, de aposentadoria, dos seus próprios rendimentos, né? Então, eu aconselho a vocês que se vocês estão investindo para aposentadoria, que vocês usem os fundos imobiliários como esse instrumento também, porque é muito bom. Mas, claro, quem tem um apetite para investir na renda variável, né? Assim, eu particularmente invisto, mas não quer dizer que, né, todo mundo vai ter o mesmo apetite que eu ao risco. Então, senhores, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, deixem um comentário de vocês que ativo vocês querem ver sendo analisado aqui, e também não se deixem de me seguir e não deixem de me seguirem lá no Instagram, tá bom, senhores? E eu, como eu falei no início do vídeo, vou estar trazendo novidades aqui para vocês mais para frente. Podem aguardar aí que vai vir boas coisas, vão vir, né? Boas aulas por aí. Nada, não vai ser nada cobrado, é tudo gratuito. Se vocês quiserem mandar ideias para mim do que gravar, assuntos, eu vou estar gravando para vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.